Meus amados, a graça e paz em nome do Senhor Jesus. Salmos 33, versículo de número 11 ao versículo de número 14, traz uma palavra que fala assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e cujo Deus observa da sua morada. Então Deus nos observa, e felizes somos essa nação, porque na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Tem um fato acontecendo entre o governo federal, o governo do senhor presidente Jair Bolsonaro, o TSE do presidente Barroso, o TRF do presidente Luiz Fux, o Senado Federal do presidente ali do Senado e o presidente da Câmara Federal. Bom, são 5 linhas de presidência combatendo o progresso da nação, porque um quer o progresso da nação e o resto não quer. Por isso atrapalha o desenvolver da nação. Mas feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que Deus observa tudo. E hoje eu estava saindo de uma visão e eu via, quando eu chegava para o presidente Jair Bolsonaro, e falava assim: olha, você é a autoridade máxima deste país. Você tem a responsabilidade, porque foi ungido para dar rumo a essa nação, porque essa nação vinha afundada em princípios de corrupção. Essa nação vinha de um jeito errado. Amado, nós estamos vendo momentos difíceis e sombrios no Brasil, porque a grande polêmica entre as linhas de governo e as presidências de Câmara, Senado, STE e STF é justamente o voto impresso, aquilo que autentica o meu voto, o seu voto e o voto de toda a população brasileira. Hoje nós temos urnas que não são auditáveis, ou seja, aquilo que eles colocarem no painel, quem foi eleito. Então isso pode trazer corrupção na hora da votação ao país. Ou seja, você vota em alguém e depois eles colocam outro assentado na cadeira. E isso Deus não permite, porque toda autoridade vem de Deus. Até o próprio Deus seria fraudulento se ele deixasse isso acontecer. Se toda autoridade vem dele, o próprio Deus estaria cometendo fraude. A Bíblia fala que não há nada em oculto que não seja revelado. E chega o tempo em que Deus observa certas coisas e ele não aceita mais a fraude sobre a vida de uma nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus é Senhor dessa nação. Então que tudo venha à tona, que aquilo que está em oculto seja descoberto e que o próprio Deus tome partido nas votações aqui do nosso país, porque a autoridade vem dele. E a autoridade torta não pode, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, distorcer o voto de uma população. Se nós vivemos em uma democracia, nós temos que eleger pessoas e essas pessoas, por maioria de voto, têm que assentar nas cadeiras que nós colocamos lá. Então, o voto auditável é necessário para uma nação. Falo aqui diante de Deus. Se o próprio Deus permitir isso, a fraude vem do próprio Deus. Então nós, como povo cristão, nós temos que apoiar o voto auditável. O voto do jeito que está não pode mais ficar. Então eu estou vendo a hora dos militares tomarem o governo. Eu estou vendo a hora, e aí vão falar que é golpe. Não é golpe, porque se o presidente ele está assentado na cadeira e ele aciona os militares para tomar de conta do país, não é golpe. E os nossos militares não são igual militares de outros países. Nossos militares são pessoas de família e pessoas que querem ver o bem dessa nação. Então chegou a hora que talvez o próprio presidente vai acionar ali os militares para assumir essa nação. Creia no que eu estou falando. Nós estamos vivendo um momento de libertação da corrupção e do obscurantismo que está sobre essa nação em termos de voto, porque o nosso voto ele não é auditável. O nosso voto, nós votamos, mas eles lá do TSE, do TRF, do Senado, da Câmara, pode muito bem colocar pessoas por conchavos políticos nas cadeiras que nós votamos. Então o nosso voto ainda não é confiável. Creia nisso e que Deus tome de conta dessa nação, porque o livro na terra para estar ligado no reino dos céus e que o próprio Deus coloque a sua mão sobre essa nação e traga à existência a verdade sobre o voto neste país, porque nós não aceitamos trabalhar nas ocultas e não há nada em oculto que não seja revelado. Que o próprio Deus traga uma maneira de ser auditável o nosso voto e a vontade do povo, porque na nossa Constituição está que a vontade do povo é soberana a qualquer coisa. Deus acima de tudo e o povo está ali na
frente das leis, ou seja, é o povo que é soberano e não é STE, não é STF, não é Presidência da República, não é Senado Federal, não é Câmara Federal, ninguém é soberano ao povo neste país. Então, se Deus é a nação que está no coração dele, a nação chamada Brasil, e se ele gosta desse povo, que o próprio Deus hoje coloque a mão na frente, em nome de Jesus. Compartilhe. Amém? Inscreva-se nesse canal, marque essa data porque ela é um marco. Isso é uma revelação. Graças a Deus.